Salve Maria Santíssima. Vamos falar nessa live sobre a contrição perfeita. Contrição perfeita. Eu prometi hoje, durante a live que eu fiz pelo período durante o dia, né? Que ia fazer uma live falando sobre esse assunto. Pediram, né? Eu já tenho um vídeo sobre esse tema e vou fazer agora mais algumas considerações sobre o tema, tá certo? Seja bem-vindo, Bruno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos falar sobre a contrição, como eu disse no início. E as várias características, né? Algumas coisas que tem que ficar bem claro é o seguinte: nós, como católicos, devemos nos confessar. Os sacramentos foram instituídos por Jesus. Então, é o nosso dever, uma vez batizados, nos confessarmos no mínimo uma vez por ano, né? Quando chega a idade da razão, a partir daí confessar no mínimo uma vez por ano. Claro que é bom que, se a gente quer crescer em uma vida de perfeição, nos confessarmos mais do que uma vez por ano. Isso é o ideal, né? Não é dar o mínimo para o Senhor. A gente não pode dar o mínimo para Jesus, mas dar o máximo. Estamos em tempo de pandemia, então em alguns locais tem sido bem difícil a questão da confissão, né? Então, em ocasiões aonde é difícil, demora ter a confissão, ou está quase impossível durante um grande tempo, né, a confissão, o que fazer? Aí nós vamos falar sobre a contrição perfeita. Porque para alguém, por exemplo, ir se confessar, ela tem que estar arrependida, né? Fazer o exame de consciência, estar arrependida, ter o propósito de não voltar a pecar, aborrecer os pecados, né? E daí nós podemos usar duas palavras: contrição perfeita e contrição imperfeita. A contrição imperfeita nós chamamos também de atrição. Atrição. Eu vou usar aqui o livro do Padre Rui Marinho, Teologia Moral para Seculares, Teologia Moral para Seculares, para nós leigos, né? Aqui vai falar sobre os sacramentos. É do Padre Rui Marinho esse livro. São dois volumes. Esse é o que fala sobre os sacramentos. Aí vai dizer o seguinte: qual a etimologia da palavra sacramento? Sacramento não, contrição, né? A palavra contrição vem de conterere, que significa destroçar, triturar, reduzir a pequenos fragmentos uma coisa sólida e dura. Transladada da ordem corporal ao espiritual, significa o arrependimento interior do pecador, que quebranta
e rompe a soberba e a dureza do coração, com a qual ele se apegou ao pecado. Então, o que é a contrição, né? É quando o coração, quando a nossa alma ali é quebrantada, destroçada, triturada, esmigalhada, né? Falando uma linguagem mais cearense. Fica em pedaços porque ofendeu o Senhor. E quer recomeçar, quer ter uma nova vida. Então essa é a contrição, né? Já a atrição está mais ligado a um atrito onde bate. Imagina aí duas pedras, bate uma na outra, é um atrito. Mas não há um triturar, não há ali um espedaçar, um esmigalhar, um reduzir a pequenos fragmentos. Não existe isso, né? Então a contrição perfeita é esse nosso coração profundamente arrependido porque ofendeu ao Senhor. Aquele que nos ama, aquele que nós amamos. Já a imperfeita, ela está mais ligado a um medo do inferno, um medo sadio, claro, um medo necessário, não é um pavor, não é um desespero, um medo sadio, né? Então vamos lá. A contrição, entendida de uma maneira geral, aplica-se à contrição perfeita e à contrição imperfeita. Pode definir-se da seguinte forma: é uma dor e uma detestação dos pecados cometidos, enquanto são ofensa a Deus, com o propósito de confessar e não voltar a pecar. Então essa dor é o quê? Uma tristeza, é uma dor ou tristeza na consciência, né? Quando nós percebemos o mal que nós fizemos, ou seja, o pecado, na qual nossa alma ofendeu a Deus e se afastou dele, se tornou inimiga de Deus, né? Se trata de uma dor espiritual, na vontade, não é uma dor sentimental, não é uma emoção. Pode existir ali as lágrimas, um sentimento de dor? Pode, mas nem sempre isso existe, certo? Não é necessário que seja uma dor sensível. Pode dar-se muito bem, no caso em que um pecador, ele sente um profundo pesar interior por haver pecado, sem ter uma sensibilidade, sem ter uma dor sensível. Para ter esta dor interior, basta querê-lo de forma sincera. Esta dor é o ato da virtude da penitência. Então, para que a gente faça uma boa confissão, precisa essa dor do pecado, né? Precisa também o quê? Falando ainda sobre a contrição, e isso vai nos ajudar a fazer uma boa confissão. Mas não tendo a confissão de forma nenhuma, a gente pode fazer uma contrição perfeita. Depois a gente vai falar como melhor fazer isso. E vai voltar ao estado de graça. Com um propósito, assim que possível, quando tiver condições de confessar o mais rápido possível. Tá certo? Dentro dessa perspectiva da dor do pecado ainda tem outra coisa. É a detestação dos pecados. Esta palavra não é redundante, já que não é o mesmo que a dor. Detestação e dor são coisas distintas. Se bem que a dor leva, de forma inevitável, à detestação. A dor, como acabamos de dizer, é uma tristeza interior diante da desgraça que acarreta o pecado. A detestação é a mudança, é um aborrecimento do mesmo, um aborrecimento do pecado, né? Que vai acender em nossas almas o desejo de destruir o pecado. Supõe a abominação e o ódio do pecado cometido, ou seja, uma verdadeira retratação da má vontade que se teve
ao cometer o pecado, mas que com tristeza se relaciona com a ira que se produz ao apetite sensitivo diante da presença de um mal árduo. Outra coisa que se deve ter dentro da contrição, né? A dor pelos pecados cometidos. Ou seja, existe um objeto ali da contrição, do arrependimento. Foram os pecados cometidos. Eu não posso me arrepender de um pecado que eu não cometi. Eu vou me arrepender porque eu matei. Vou me arrepender de matar alguém. Mas tu matou alguém? Não. Como é que vai se arrepender de ter matado alguém se tu não matou? Tem um objeto concreto, que é aquele pecado cometido. Certo? Ou seja, a matéria a qual nós temos o arrependimento é acerca da culpa cometida, né? Do pecado cometido. E tipo assim, digamos, eu roubei, aí me prenderam, aí eu estou arrependido porque me prenderam. Não, então não é arrependimento, porque eu não estou arrependido pela culpa que eu cometi, mas pela pena que eu recebi. Isso não é arrependimento. Eu estou arrependido porque teve uma consequência material na minha vida, um dano material, uma privação da liberdade, né? Uma vergonha pública. Eu não estou arrependido porque ofendi a Deus. Então o arrependimento tem que se dar em relação à culpa. Eu estou caindo em adultério, aí eu não me arrependo. Mas, por exemplo, eu estou em adultério, aí o marido da mulher lá descobriu e quer me matar, aí eu estou arrependido. Isso é um arrependimento? Pode até ser, mas é um arrependimento natural. Não é um arrependimento sobrenatural, ou seja, a matéria do meu arrependimento não se liga ao eterno, mas só o medo de morrer, daquele homem me matar. Tem que ser um arrependimento do pecado, e não porque eu vou ser prejudicado ali materialmente. Eu, por exemplo, troquei um carro, menti sobre o preço dele e me beneficiei, roubei na troca, né? Aí o cara falou que ia bater em mim. Aí eu tô arrependido porque o cara vai bater em mim. Não, isso aí não é arrependimento do pecado. Tá arrependido porque teve uma consequência da pena que você vai receber. Então, digamos, se você fosse confessar, não ia valer, porque você não está arrependido. Tá com medo, né? É diferente, entenderam? E esses pecados são ofensa a Deus, né? O elemento formal da contrição, ele deve ser um elemento indispensável, né? Em todo tipo de contrição sobrenatural, seja ela perfeita, né? Ou imperfeita, como é a atrição. Sempre deve ser ligado a um bem que transcenda. Por exemplo, eu estou com medo de ir para o inferno e quero me confessar porque eu ofendi a Deus. Se eu me confessar com medo de perder a Deus e de ir para o inferno para sempre, vale? Claro que vale. Eu tenho um propósito de não pecar mais. Eu ofendi a Deus. Estou com medo do inferno. O medo do inferno não pode virar um desespero, claro. Mas eu devo ter um medo sadio do inferno. Eu não devo achar, não, todo mundo vai para o inferno, eu não vou não. O inferno é algo sério e devemos lutar para não ir para ele, né? Um abraço aí pro Davi Wagner, pra Fabiana, minha amiga Fabiana, Deus te abençoe. Sempre acompanhando aí das lives, né? Deus abençoe você, toda a sua família, viu? Muitas graças. Hoje eu preguei pro pessoal lá do Mari Casa Forte sobre a Eucaristia pelo Meet. Foi muito bom. Aí também, diante dessa contrição, nós devemos também ter o desejo de não voltar a pecar. Ou seja, tem que ter a dor pelo pecado, não precisa ser um sentimento, mas pelo menos uma consciência que eu não devo mais cometer aquele pecado e ter a dor por aquilo, né?
detestar o pecado, porque ofendeu a Deus, e procurar não voltar a pecar. Certo? Aí tem várias coisas, né? Que o arrependimento tem que ser sobrenatural, deve ser um arrependimento completo, né? Universal. Aqui vai explicando várias outras coisas acerca da contrição, certo? Que eu não vou entrar porque a formação não é sobre o sacramento da confissão. É só falar sobre a contrição perfeita, né? Então aqui vocês entenderam, né? Um pouquinho. Então a contrição, eu tenho tudo isso, mas eu não tenho com quem me confessar. É impossível, vai demorar. Aí tem esse outro livrinho chamado A Contrição Perfeita, uma chave de ouro para o céu. Isso quer dizer o quê? A minha gata está aqui debaixo da mesa querendo participar, mas não pode não. Mexendo no meu pé aqui. Olha o título. Eu vou ler aqui, ó. Contrição é uma dor da alma e uma detestação dos pecados cometidos. Não é necessário que venha as lágrimas. Podem vir e podem não vir, né? É do amor que nasce a contrição. Do amor a Deus, né? Que nasce a contrição. É nessa meditação do amor a Deus que nós vamos nos arrepender. Devemos entender que a contrição perfeita é uma graça, e grande graça do amor e misericórdia de Deus. E se assim é, devemos pedir todo dia com insistência essa graça. Nós podemos, diante de um crucifixo, né? Aqui, por exemplo, tem um, né? Não sei se dá para ver. Lindíssimo aí na parede. Ó. Não sei se vocês estão vendo. Deu para ver o crucifixo? Belíssimo, né? Jesus aí. Jesus crucificado. À medida que nós vamos dormir, vamos pensar, né, no que nós fizemos contra Deus. Devemos fazer o quê? Clamar a misericórdia e pedir: Senhor, me dá a graça de uma contrição perfeita. O que é uma contrição perfeita? É quando de forma profunda você se arrepende dos seus pecados por causa de Deus, porque você não quer estar longe dele, você quer estar na graça, na amizade com Deus. E isso é um dom tão grande que a gente deve pedir: Senhor, me dê esta graça, eu preciso. A gente precisa pedir a Deus insistentemente. Osés, então o que é essa contrição perfeita? Por exemplo, serve para quê? Digamos, eu estou em pecado mortal, Deus o livre. Se eu estou em pecado mortal, eu estou longe da graça de Deus. Eu perdi a graça santificante. Se eu morrer em pecado mortal sem me arrepender, sem ter a contrição perfeita, sem a confissão, eu vou para onde? Para a perdição eterna. Longe de Deus para sempre. Então o que acontece aqui? Se por acaso eu estou doente, estou em pecado mortal, não consegui nenhum padre para me dar a unção dos enfermos, nenhum padre para me confessar, quer dizer que eu vou para o inferno? Não necessariamente. Se eu tiver uma contrição perfeita dos meus pecados, que é uma graça de Deus, que é um dom de Deus, eu vou voltar ao estado de graça e serei salvo. Não irei para o inferno. Zé, então não precisa mais confessar? Não disse isso. Porque não é tão fácil assim. Por isso você deve todo dia dizer: Senhor, dai-me a graça da contrição perfeita.
de um verdadeiro arrependimento. Dai-me a graça, Senhor, todos os dias, de me arrepender perfeitamente, de ter um coração compungido, aquebrantado na Tua presença. Meus irmãos, devemos ser humildes e clamar: Senhor, me ensina. Dai-me a graça do arrependimento. Deve ser esse o nosso clamor. O nome do livrinho é A Contrição Perfeita, uma chave de ouro para o céu. O demônio não quer que nós descubramos essa chave de ouro, que é a contrição perfeita. E uma coisa que ajuda muito a gente se arrepender é a meditação do amor de Deus por nós, o mistério da cruz, que eu apontei e mostrei para vocês aqui, Jesus, no crucifixo, a imagem de Jesus no crucifixo. É meditar na paixão de Cristo, meditar cada gota de sangue que Ele derramou por mim e por ti, meditar no mistério da encarnação. Deus, na sua infinita glória, Ele vem e se faz um de nós, semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Se faz uma criança frágil, que chora, que mama, que sente frio, que sente fome, que tem sede. Frágil, sensível. Meditar nesse mistério de amor de Deus por nós, que se faz pão, pão da vida, está ali na Eucaristia, muitas vezes abandonado, esquecido, ou até mesmo quando nós estamos lá, muitas pessoas, mas com o coração frio, morno, indiferente, sem reverência, sem verdadeira adoração ao Senhor. Nós precisamos meditar nesses mistérios da fé. A meditação nesses mistérios da fé vai nos ajudando a ter repugnância do pecado, detestar o pecado e nos arrependermos profundamente. Outra coisa que nos faz também ter um grande arrependimento é a meditação sobre o purgatório, a meditação sobre o inferno, a meditação sobre o nosso juízo particular, a meditação sobre o juízo final, a meditação sobre o céu, a meditação sobre a morte. Vai nos levar também a um grande arrependimento. Algo também que, sem dúvida, vai nos levar a essa grande contrição. Como eu já falei, é essa meditação de saber que ao deitar eu estou ensaiando a minha morte. Oséias, que loucura! A morte, o deitar é um ensaio para morrer? De alguma forma, sim. Porque quem garante que ao me deitar, no outro dia eu me levantarei? Nós não temos essa garantia. E quantas vezes nós nos comportamos como se nós fôssemos imortais já neste tempo, e vamos vivendo, como se não tivesse eternidade. Nós precisamos meditar sobre tudo isso. Quando nós meditamos sobre isso, aí sim, a contrição perfeita, ela encontra um espaço mais aberto para ela vir sobre nós. É preciso todo dia clamar: Senhor, dai-me a graça da contrição perfeita. Meus irmãos, nós somos tão orgulhosos, né? Nós nos conhecemos tão pouco. Olha o que eu abri aqui no livro de Santo Afonso. Abri assim, de uma vez, ó. Estava só com ele na mão, abri aqui de uma vez. O que fala aqui, ó? Tem a ver com o nosso assunto. Nenhum pecador arrependido pediu ao Senhor benefícios sem receber o que desejava. Diz São João Crisóstomo. Mas para que alegar mais razões e autoridades, desde que o próprio Jesus Cristo disse: Vinde a mim todos, que trabalhais e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28.
Segundo São Jerônimo, Santo Agostinho e outros santos, carregados são geralmente os pecadores, que gemem sob o peso de suas culpas. Se recorrem a Deus, Ele, conforme sua promessa, os salvará com auxílio de sua graça. Tu não desejas tanto o perdão de teus pecados, quanto Deus deseja perdoar-te. Ou seja, Deus se alegra muito mais. É Deus que quer nos perdoar. É Deus que tem urgência em derramar-se em misericórdia sobre nós. E às vezes nós ficamos tão acanhados em pedir o perdão do Senhor, em pedir o socorro dEle, em pedir que Ele nos banhe. Santa Maria Madalena de Paz, ela dizia: Senhor, eu queria ser uma água para lavar todos os grandes pecadores, para lavar e purificar todos os pecadores. Senhor, eu queria ser mais santa, mais pura, para ser uma barreira entre a vossa justiça e o pecador miserável que não te adora, que não te ama, que não te obedece. Ó, meus irmãos, se nós queremos alegrar o coração de Deus, peçamos a graça da contrição perfeita. Continua Santo Afonso. Não há graça, acrescenta o mesmo santo São João Crisóstomo, que não se obtenha pela oração, ainda que essa oração seja feita pelo pecador mais miserável, contanto que seja uma oração confiante e assídua, ou seja, constante. Notemos bem o que diz São Tiago. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem impropérios. Tiago 1, versículo 5. Todos quanto recorrem a Deus pela oração são atendidos por Ele e cumulados de graças. A todos Ele dá de forma generosa. Vou ler aqui ainda sobre a contrição perfeita, certo? Eu estava lendo a oração de Santo Afonso Maria de Ligório. Vou novamente ler sobre a contrição perfeita. Contrição é uma dor da alma e uma detestação dos pecados cometidos. Deve acompanhá-la o propósito, quer dizer, uma firme vontade de emendar a vida, ou seja, mudar a vida, e de não mais pecar. Para que a contrição seja legítima, deve ser interna e estar na alma, não ser fingida, verdadeira. Isto é, que não seja uma mera expressão feita com os lábios e sem reflexão. Isto seria apenas uma contrição da boca para fora. Não é necessário manifestar exteriormente a contrição interna, por meio de suspiro. Ó Senhor, pequei. Pode haver isso, mas não é necessário. Pode haver lágrimas, mas não são necessárias. Se vier, que maravilha, Tudo isto pode ser sinal de contrição. Não é, porém, sua essência. A essência da contrição está na alma, na vontade, em afastar-se deveras do pecado e converter-se para Deus. Além disto, a contrição deve ser geral, quer dizer, deve estender-se a todos os pecados cometidos, ou pelo menos a todos os mortais. Deve finalmente ser sobrenatural e não meramente natural, pois esta nada aproveita. É o que eu já falei no início, Eu estou arrependido não pelo que eu ofendi a Deus, mas por conta de uma consequência que me atingiu. Eu roubei uma moto. Eu estou arrependido? Não. Eu estou com medo de que alguém me prenda porque me denunciaram. Então não é um arrependimento verdadeiro. É medo de ser preso, é diferente. Judas, por exemplo, se arrependeu, entre aspas, de ter vendido Jesus. Mas foi um arrependimento verdadeiro? Não, era só mais um remorso. Segue-se que a contrição, como todo bem,
deve proceder de Deus e da sua graça, ou seja, é um dom de Deus, repito. E com a graça de Deus se desenvolve na alma. Porém, não tenhas receio, basta que a peças, basta que tenhas boa vontade e te arrependas por algum motivo legítimo, sobrenatural, e Deus te dará a graça necessária. E esta contrição legítima e sobrenatural pode, por sua vez, ser de duas classes, perfeita e imperfeita. E com isso temos chegado à nossa matéria da contrição perfeita. Em poucas palavras, a contrição perfeita é a contrição que procede do amor, e a imperfeita é a que procede do temor de Deus. Qual é a contrição perfeita? É a que procede do amor a Deus. Eu ofendi a Deus. E o seu coração se arrepende, a sua alma, você se arrepende porque ofendeu aquele que é bom, que é santo, que te ama, que nos ama. E não pelo temor. A do temor é válida, mas ainda é uma contrição imperfeita. Vale para o sacramento da confissão, mas ela não vale para te trazer para o estado de graça. Para o estado de graça, você tem que ter uma contrição perfeita. Entenderam? Eu estou falando da contrição perfeita, meus irmãos, porque hoje nós não estamos com acesso, pelo menos em todas as paróquias, para confessar tão facilmente assim. A quantidade, mesmo nos locais que tem confissão, a quantidade de pessoas são poucas. E o tempo para atender as confissões é um tempo bem menor. Então, por isso é necessário pedir ao Senhor a graça da contrição perfeita. Porque imagina, o ideal é que a gente não esteja em pecado mortal de jeito nenhum. O pecado mortal não deve passar pela nossa cabeça de jeito nenhum mais, certo? Porque às vezes tem outra coisa que eu queria observar. Nós temos a cara de pau de todo mês confessar pecado mortal direto. Que história é essa? Isso é falta de quê? Nossa, humildade, de vigilância, de luta. Toda vez vai confessar, toda vez tem pecado mortal. Que desgraça é essa? Vamos pedir, Senhor, me livre do pecado mortal, me livre também dos pecados veniais deliberados. Às vezes a gente vive assim, né? Ah, eu preciso me confessar. Que bom que precisa. Mas precisa porque está em pecado mortal. Está em pecado mortal quase direto. Confessou hoje, daqui 15 dias está em pecado mortal. Oséias, tu está me julgando? Não, filhos. Não, meus irmãos. Eu estou dizendo que nós devemos lutar com afinco. Não é brincar com a misericórdia de Deus. Porque às vezes o sacramento está tão fácil ali que a gente fica brincando, né? Ah, o que tem eu me entregar ao pecado mortal, né? Tem confissão ali, eu vou depois aí... Não. Isso é zombar da misericórdia de Deus. Isso é brincar com a misericórdia. Só porque eu sei que tem confissão, aí eu me entrego ao pecado mortal. Estou namorando, aí tenho relação, né, íntima com a minha namorada. Aí, semana que vem, vou me confessar. Aí na outra semana tá eu na casa da minha namorada de novo, na maior cara de pau, me entregando ao pecado mortal com ela. Nem luto, me entrega ao pecado mortal. Essa brincadeira com a misericórdia divina vai custar muito caro. De Deus não se zomba. A misericórdia foi feita para ser aproveitada e não zombada, e não desperdiçada. Foi feita, entenda, é um modo de falar. Ela existe para nós, ela nos é dada, não para zombarmos, não para dispensarmos ela, mas para aproveitarmos para a nossa santificação e a santificação dos nossos irmãos. Louvar ao Senhor que é rico e eterna é a sua misericórdia, mas não brincar com essa misericórdia. Eu falo nesse assunto porque, repito, pode ser que algum de nós adoeça e Deus o livre esteja em pecado mortal, ou mesmo que não esteja, é bom pedir essa graça da contrição perfeita sempre, para que você morra na graça de Deus. E que você ensine isso a quem está doente. Um estado muito forte, né? Diga, irmão, Deus te ama. Pede a Deus no teu coração a graça de um profundo arrependimento.
de um arrependimento perfeito. Pede, filho. Pede, irmão. Você deve ajudar as pessoas, animá-las a clamar o dom, a graça da contrição perfeita. Façam isso. Façamos nós isso. Isso é uma obra de misericórdia muito grande. Ensinar os ignorantes. E quantas pessoas estão morrendo longe da graça de Deus porque não conhecem essa grande chave de ouro para o céu, que é a contrição perfeita. Contrição perfeita, uma chave de ouro para o céu. Que maravilha. Que pena que tem poucas pessoas na live, mas vai ficar salvo aí, né, no IGTV, e vou publicar depois no YouTube. Então, usei aqui algumas fontes. O início eu usei um pouquinho do livro do Padre Rui Marinho. Tinha muito mais coisa para explicar, né? Mas aqui é apenas um pequeno resumo do conteúdo. A gente pode ter outras lives sobre o assunto, se vocês tiverem gostado desse assunto. Tá certo? Deus abençoe a todos. Salve Maria. Shalom. Boa noite.